Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. E esse episódio é dedicado para você que adora motos, principalmente a marca Harley Davidson, uma marca mega consolidada no nosso mercado, e o nosso convidado de hoje, ele é nada mais, nada menos que o diretor da marca aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é mesmo, Gustavão? É isso aí, Lucas. Boa noite, Jefferson. Hoje temos um convidado muito especial aí, vai tirar muitas dúvidas sobre a Harley Davidson, toda a história, toda a paixão que envolve essa marca, né? Né, Jefferson? Isso aí, Gustavo. A gente está com um convidado mais do que especial, né? Ele que é responsável por toda a operação da Harley Davidson aqui no estado do Rio Grande do Sul e responsável também por vários eventos que envolvem a marca. Vai trazer muita novidade que envolve a Harley aqui no estado e a gente tem muita coisa para a gente estar conversando hoje à noite. Com certeza, assunto é o que não falta hoje, principalmente para você, amantes de moto e amantes da marca. Sempre lembrando que esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Sigam eles lá no Instagram, @atitudevideo. Sigam também @Brazo. A Brazo é a nossa parceira aqui para deixar o seu veículo em dia. Eles têm toda a linha de químicos lá, desde limpeza de ar-condicionado, limpa-bico, enfim, todos os produtos para deixar o seu carro em dia é com a Brazo. Vou deixar um vídeo de apresentação deles aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a empresa. Pode soltar para nós aí, Brunão? Sensacional, muito obrigado a todo o time Brazo aí que acredita em nós aqui e é parceiro desse projeto. E agora, sem mais delongas, a gente vai fazer a apresentação do nosso convidado. Nosso convidado ele tem 30 anos de história aí no mundo automotivo e agora, recentemente, está atuando na parte de motos, que sempre liderou, né? Ele sempre gostou, sempre foi um amante de motos. Se chama Fabiano Ferrari, mais conhecido como Campeão aí, quem é mais próximo conhece ele, e tem uma história linda no mundo automotivo. Seja muito bem-vindo, senhor Fabiano. Boa noite, Lucas. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jefferson. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer pelo convite, entendeu? E vamos aí falar um pouquinho sobre o mundo automotivo e pela essa paixão que é a Harley Davidson. Sensacional. Antes da gente falar somente da Harley, eu queria conhecer um pouquinho do Fabiano. Quem é o Fabiano, como iniciou e como chegou hoje na marca onde está. Não, primeira coisa, o Fabiano é baiano, entendeu? De Salvador. Estou aqui no Rio Grande do Sul há 9 anos. Eu trabalhava na Renault do Brasil e minha filha, apesar de ter nascido na Bahia, ela é gaúcha, porque a mãe é gaúcha. Então vim conciliar essas duas coisas, né? Ficar mais com minha filha, entendeu? E também a convite do Grupo IESA para trabalhar na Renault, que eu trabalho desde 1999, estava comentando com vocês aqui. Então, é uma marca que eu trabalhei, inclusive, na montadora. Então, tive uma trajetória muito extensa na Renault, até chegar na Harley Davidson, que é o que a gente vai conversar um pouco mais aqui, né? Mas, assim, sou engenheiro mecânico também. Isso foi o que fez eu ir para essa área, né? Eu sonho e gostar de carros e motos. Tu trabalhou na montadora da Renault mesmo, Fabiano? Trabalhei 5 anos lá na montadora. Na parte de engenharia, construção? Não, eu trabalhei na parte comercial. Eu comecei como consultor de peças. Na época eu era consultor de peças, atendia o Nordeste e Espírito Santo e depois Minas Gerais. Então fazia toda a questão do atacado de peças, do varejo de peças. Então trabalhava junto com a equipe. Aí, um ano depois, eu fui ser supervisor dessa equipe. E aí, fui depois para a regional, entendeu? Até que conheci uma gaúcha e
E veio para E veio os pro Rio Grande do Pampas. Que fantástico. E aí o ingresso aqui nas concessionárias, tu não havia trabalhado em nenhum tipo de concessionária, entrou direto na montadora e veio... Não, assim, aí começar, assim, eu fiz engenharia mecânica e a primeira experiência que eu tive, entendeu, foi numa concessionária Ford. Então comecei lá como estagiário, entendeu, de engenharia mecânica, e foi muito rico porque eu passei por todas as etapas, assim, não só da parte de pós-venda, entendeu, passei pela parte de vendas, trabalhei, conheci como se preparava um carro. Isso fez com que eu adquirisse muita velocidade, muito conhecimento. E aí, quando eu estava para sair, eu recebi um convite inusitado, que era para ser gerente. E gerente de peças e serviço de caminhões. Eu trabalhava com automóveis na Ford e recebi esse convite para ser. Então, eu comecei num grupo lá, que era o Grupo Indiana. Era o maior, na época, era o maior grupo Ford do Nordeste, na época que eu trabalhei lá. Então, para mim foi muito gratificante. Foi o início da minha trajetória. E, assim, é engraçado que quando você faz engenharia mecânica, imagine que é uma das engenharias que tem muitas especialidades, abre um campo enorme. Então, tudo que você imagina tem engenharia mecânica. E eu disse, nossa, podia ir para qualquer área. Mas aí pesou mais forte o sonho, entendeu, do sonho automotivo, que foi o que me fez, entendeu, escolher engenharia. Porque passava os domingos com meu pai, consertando um carro velho, essas coisas de garagem, né? Ah, que legal, como marca isso, né? Como nos trilha o caminho da mecânica. Geralmente quem gosta de carro, ele é criado dentro de oficinas, isso vem muito do cultivo familiar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar. Tu, por ser baiano, é torcedor do Vitória? Não. Pelo amor. Eu sou, lá é Bahia, né? Então, eu sou torcedor do Bahia, entendeu? Até recentemente a gente foi na Libertadores, aí tive aí no Uruguai e tive também na Bolívia, acompanhando o meu time do coração, entendeu? Então hoje está numa fase diferente, entendeu? Então me dá muito orgulho. Ah, que legal, que legal. O Bahia cresceu muito aí, já desvirtuamos um pouco o assunto, mas falando de carro e futebol andam juntos, né? Fabiano, aproveitando um pouquinho, agora vamos começar a entrar no mundo Harley, né? Porque é um mundo que tem muita história, né? Se a gente ficar 10 horas conversando aqui, o que mais tem é história aí. Conta um pouco para nós de como é liderar hoje tu atua tanto na parte de pós-vendas quanto na parte comercial, né? Como que é liderar aí com um público tão fanático pela marca? Imagine que você, assim, imagine que a Harley Davidson primeiro, os clientes são totalmente diferentes, né? A gente tem uma coisa que até todos os motociclistas têm isso, que é a questão da caveira, né? Então, assim, nós somos todos iguais porque somos caveira. E a Harley Davidson não é uma coisa diferente porque não é só a questão de andar de moto, é muito mais, é um estilo de vida, entendeu? Então, você liderar esse processo no estado, assim, mexe com muitas emoções, mexe com paixões, mexe com estilo. Então, assim, da mesma forma que é desafiador, é muito interessante e muito apaixonante, entendeu? Você viver, você estar, entendeu? Você sempre está pensando em coisas novas, coisas diferentes, para trazer o engajamento das pessoas. E assim, o que me marca, pelo menos principalmente assim, é quando eu cheguei e a gente estava na Zenha e tinha mudado, a sede inicial era na Sertório, né, do Grupo IESA, e bem ampla, a gente foi para a Zenha. E teve uma vez que eu estava olhando assim, eu digo que saiu de lá 13 motos para fazer um passeio. E assim, é bonito sair 13 motos, mas eu disse, não é o que eu quero. E aí você chegar no Carlos Barbosa, que é o maior evento de ralleiros dizem que é da América Latina, falam que é da América do Sul, falam que é do Brasil, uma briga, entendeu? Mas é um grande evento do Rio Grande do Sul, é o maior evento daqui do Rio Grande do Sul. E a gente chegar com 100 motos lá, entendeu? Isso realmente, assim, você de 13 para 100, você dizer assim, não, o trabalho está sendo feito, está sendo construído, entendeu? E a alma da Harley Davidson está voltando. Ou seja, a representação do solo sagrado, que fica lá 1000 que veio para cá e a gente está tentando abençoar esse povo com
Ah, com a Harley que Davidson. legal, que legal. E é bacana porque a concessionária Harley hoje ela abre portas para quem quer ir lá tomar um café, quem quer conversar. É um atendimento totalmente diferente de umas concessionárias de veículos, né? Que talvez é um público que tu até tenta fazer isso, mas não é um público que está enraizado como fazendo parte, né, da marca, né? Porque como eu falei, na verdade é um estilo de vida. É. Então, assim, você imagine e ali eu estou tratando com médicos, com juízes, com desembargadores, com grandes empresários, e assim, aposentados também, estudantes, entendeu? Assim, o universo é muito amplo e é legal porque e o ambiente é muito familiar, e eles se sentem bem indo lá, tomando café e contar histórias de viagens, a história mais são viagens, mas história de eventos, entendeu? Então isso é gratificante. Sensacional. Gustaveira, tá contigo aí. O que a gente vai explorar de contexto técnico desse homem aí, que tem muita coisa, hoje né? é uma marca com um apelo emocional muito grande, né? Exato. Então, o pessoal é apaixonado, né, pela Harley, né? Então, como foi essa tua mudança de sair de uma Renault, de uma marca de carro, porque não tem tanta essa paixão que nem tem a Harley, né? Que a gente conhece o raleiro, né? Que a gente fala, né? De longe, né? Barulho de moto, estilo, né? Caveira. Então, como foi essa mudança de Renault para Harley, assim? A transição, é engraçado que, assim, foi bem interessante. O acionista do Grupo IESA chegou um certo dia, o Thiago vira para mim e disse: não, Fabiano, chega aqui que preciso conversar contigo. Então, está acontecendo uma saída da empresa e nós escolhemos você para tocar a Harley Davidson. E, assim, estavam zoando comigo ali da questão do estilo, né? Eu totalmente paletó, totalmente... E aí eu cheguei na Harley Davidson, esse vai ser o novo... Engravatado. Esse vai ser o novo diretor de pós-venda da Harley Davidson, que eu comecei como pós-venda, entendeu? Então, assim, aí... É engraçado que aí uma calça, aí eu botei uma jaqueta, aí... a menina da boutique falou, tá melhor, mas ainda não é o estilo. Precisou dar uma Não é o que a gente repaginada, precisa. né? Então, quer dizer, é uma transição, entendeu? Assim, do carro para Harley Davidson é uma mudança muito grande. Até mesmo, vamos lá, o meio que eu trabalhei muito é a questão de peças. Imagine que a gente trabalha muito sobre curva A, B, C. Tem na Harley Davidson? Tem. Mas tem muito mais coisas, porque você tem quebra de grade, você tem que saber como é que funciona. Imagine que um item com uma jaqueta dessa aqui, entendeu? Ela pode ser, numa mesmo modelo, pode ser todas as curvas, por quê? Sai mais a L, sai mais a P, É uma entendeu? boutique, né? Então é diferente. Então, assim, as variáveis que você tem são maiores, entendeu? Então, assim, às vezes a experiência que eu tinha na Renault, entendeu? Eu tive que reaprender muitas coisas. E é um universo que inspira cada vez mais desafios. Então, para mim, isso foi muito importante, muito salutar. E, claro, a mudança que você tem de estilo, né? Então, assim, eu tinha muitos anos, e aí é uma história bem interessante, muitos anos que eu não andava de moto. Quando eu era guri, eu andava de mobilete, depois pegava as motos, meu pai tinha CG, depois teve XL, são motos totalmente diferentes. E eu passei, e minha mãe sempre com medo, né? As mães sempre, moto. E engraçado que eu comprei a minha primeira Harley, que foi uma XL 1200, e eu não tinha carteira. Coloquei a Harley Davidson a 1200 no guincho, levei para casa e fui tirando a minha carteira, entendeu? Minha carteira A, né? E rodava com a Harley Davidson na vizinhança, entendeu? E você tirar a carteira de moto é totalmente diferente, né? Então, pilotar uma Harley Davidson é uma coisa totalmente diferente. E comecei dessa forma. E muitos começam dessa forma. Muitos. Vê, olha, sonha, entendeu? Disse, um dia eu vou ter uma moto daquela. E acontece. Vários, entendeu? Uma história que me marcou muito nesse início foi em Gramado, que eu tinha ido com a boutique e a gente estava expondo as motos, a boutique e tal. Era um evento da Harley Davidson e daqui a pouco encosta um paulista do meu lado e começa a conversar comigo e tal. Eu sempre tive o sonho de ter uma Harley Davidson e tal.
sei o quê. E aí, quando conversa vai, conversa vem, a gente vendeu um boné para ele da Harley Davidson. E eu fiquei com contato. Eu disse, não, esse contato, vou te vender uma jaqueta, vou te dar outras coisas. E o mais legal foi que, acho que 2 meses depois, ele virou para mim e disse, Fabiano, eu comprei minha Harley Davidson. Que É legal. bacana. Entendeu? Então, isso se mexe muito. Plantou a semente lá. E aí essa história me desencadeou um pouco da minha história. Porque eu, tirando férias, fui para Salvador, e aí eu estava procurando óculos de sol. Porque aqui, assim, lá é muito sol, né? O tempo todo. Aqui é mais... o clima às vezes está sol, às vezes está nublado. Assim, a incidência do sol é menor do que lá. Lá é necessário. Sim. E eu fui procurar um óculos de sol. Engraçado que eu não gostei de nenhum no outlet lá. E aí eu tive que escolher um, porque eu não podia ficar. E o único que tinha era da marca Harley Davidson. Eu digo, eu vou pegar um que tem, pelo menos uma marca do grupo que eu trabalho lá no Rio Grande do Sul. Então imagine como é que começa. Então você estava falando assim, que a gente recebe, hoje a gente recebe um motociclista de qualquer marca. Então, se você vai olhar num trem nosso, a maioria é Harley Davidson, claro. Mas você vai ver uma Triumph, você vai ver uma BMW, você vai ver uma Royal, entendeu? Então, a democracia, entendeu? Nesse movimento de motociclismo, principalmente na Harley Davidson, é uma coisa que eu gosto e que eu defendo e que eu apoio. Que legal. Era justamente esse ponto que eu ia falar, né? Que como vocês conseguem ainda manter o cultivo tão enraizado da marca Harley. A gente estava conversando nos bastidores, tu falou que a Harley ela foi uma moto desenvolvida para a guerra. Não que ela foi desenvolvida, mas ela foi utilizada na guerra, né? Tu acha que também ter esse momento, né, que foi tão épico para a humanidade, assim, ajudou muito e ajuda muito a manter a cultura da Harley? Sim, a Harley Davidson é uma marca americana e a gente sabe da participação dos Estados Unidos nas 2 grandes guerras mundiais. Então imagine só que a Harley Davidson estava de vento em popa e daqui a pouco estoura a Primeira Grande Guerra. Então ela foi muito importante porque ela foi um veículo, entendeu, utilizado na Grande Guerra. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E isso fez com que desse o quê? Para a Harley Davidson muita robustez, né? Então é uma marca, é uma motocicleta que ela é conhecida pela sua força, entendeu? Como eu estava com vocês, assim, a questão de outras marcas, né? Eu disse, às vezes eu tenho uma inveja branca, né? Que tem muito mais garantia do que a Harley Davidson. Realmente, muito difícil você ter problemas com... Imagina tá lá na guerra, lá estragou a moto. Deu problema na moto, né? Aciona a garantia lá na... Isso ficou muito enraizado nas marcas americanas, porque a Jeep ela também tem esse mesmo conceito, né? Claro que agora se popularizou um pouco pelos veículos que eles lançaram para atender a parte mais urbana, digamos assim, que seria a Renegade, Compass, mas tu pega o público do Wrangler, que é um veículo, né, que foi desenvolvido para a guerra, ele era montado, isso traz uma identidade, né, para quem tem o veículo, para quem tem a moto. É sensacional. traz confiança, né? Entendeu? E aí, Jeff? Fabiano, tu comentou a questão dos eventos ali, né, das viagens. A viagem aquela, acho que foi com 13 motos, depois com 100 motos. Hoje essas programações, elas são organizadas pelo grupo IESA, pelo grupo que tu trabalha? Como é que funcionam esses eventos? Na verdade, assim, a Harley Davidson tem uma coisa que chama ROG, né? Que é Harley Owners Group. Então, que são os proprietários de Harley. Então, você tem uma Harley Davidson, você é um participante do ROG. E o ROG tem os chapters, que são associados ou patrocinados, alguns preferem, pela concessionária local. Então, assim, lá tem o diretor, tem o HRC, tem o Webmaster, tem toda uma turma que promove esses eventos. Eles me ajudam a fazer isso. Por exemplo, no IESA HD Experience, que é um evento que você faz, que você testa as Harley Davidson, entendeu? Que a gente abre para você testar as Harley Davidson, eles têm papel muito ativo. Imagine só que esse cara é fora desse, ele é um empresário, ele é um profissional liberal, mas dentro ele é um oficial da Harley Davidson, entendeu? Então ele está lá o quê? Para te ajudar a você a pilotar melhor uma Harley Davidson. Então é impressionante isso. Então esse grupo, ele atua junto com a gente para promover eventos, entendeu? Eventos que são, aí você tem eventos que são de relacionamento, que são as festas que todo mundo fala, né, que gostam, e ao som do rock and roll, muito para resgatar aquela questão da adolescência, né? Entendeu? Essa é um pouco do espírito de liberdade.
e muito focado na questão da águia, né? Que é um símbolo forte da Harley Davidson, assim também como tem os treinamentos. Então, assim, o fato de você pilotar uma Harley Davidson, entendeu? Porque é uma moto mais pesada, ela requer muitos cuidados. Então, por exemplo, lá no nosso chapter, nós temos 7 treinamentos que nós fazemos anualmente. Então, esse treinamento vai te ensinar a pilotar em baixa velocidade, que é normalmente onde você tem os maiores problemas, que é quando você... Imagine, a moto é pesada. Então, quando você sai, que você está, aí o peso se anula, quando ela está em movimento. Mas você tem que tomar cuidado ao chegar, entendeu? Ao sair e chegar. E por isso é muito importante você ter esse treinamento de baixa velocidade. Depois você tem um treinamento que você vai aprender a lidar com o seu garupa, então que chama Group Rider. Aí imagine só que assim, você tem uma Harley Davidson que é para viajar, entendeu? A maioria compra Harley Davidson para grandes distâncias, entendeu? Então você às vezes não tem uma concessionária do seu lado. E você precisa saber um pouco sobre a sua moto. Então tem um curso de mecânica, que é feito pelos nossos próprios técnicos lá da IESA Harley Davidson. Aí agora vai ter no mês que vem, entendeu? Um curso que é o chamado Safety. Então é contratado um médico, entendeu? Para falar sobre primeiros socorros. Então é bem legal, assim, como... Aí, passando isso, você tem um curso de curvas, que é feito em Tarumã. Imagine, a gente vai, bota as Harley para... Que legal, cara. E é um público totalmente diferente, realmente, né, do público de carros ali, né, porque envolve muito mais, no público de carros já envolve relacionamento, né, mas esse público de moto, principalmente Harley, o relacionamento ele está muito mais presente, né. E uma coisa que comentou antes também é com relação ao rapaz aquele que queria ter uma Harley, e a gente escuta às vezes de pessoas que têm o sonho de ter uma Harley, né, conheço inclusive pessoas que, queria muito ter uma Harley, às vezes acaba comprando um boné, uma camiseta ali na expectativa de um dia ter uma Harley. Como é que funciona para aquela pessoa que quer ter uma Harley? Como ela faz para conseguir? É difícil o acesso? Que às vezes a pessoa pensa que o preço é muito alto. Como é que é essa parte comercial da Harley? Não, na verdade assim, primeiro é você perseguir o seu sonho, entendeu? Então, é o princípio básico. Hoje a gente tem, assim, e é interessante assim, a questão da Harley Davidson, que os modelos mais antigos, como eu falei aqui da questão da durabilidade, da questão da robustez, então, assim, primeiro é uma moto que desvaloriza muito pouco, entendeu? E é uma moto que você pega, às vezes você pega uma moto 2011, ela está atualizadíssima. Uma 2009, ela está atualizadíssima, entendeu? Por quê? Porque é uma moto que ela é icônica, né? Então, ela se mantém, se perpetua. Então, então você pode, às vezes você não... eu ir numa 0 km talvez seja distante, mas eu posso começar com uma seminova. E aí dar os pulos, entendeu? Você, assim, é interessante porque às vezes eu tenho um cliente lá que ele é muito engraçado, que ele me comprou uma moto 3 vezes e desfez o negócio. Ele já comprou 3 motos comigo. Entendeu? Então, assim, você acaba... E cada Harley Davidson ela tem um estilo diferente, ela tem um modo de pilotagem diferente. Entendeu? Então, a ciclística, ela muda. E você, fazendo essas... vivendo esse mundo é que você vai aprender, que você vai conhecer. Então, o Yes HD Experience que a gente fez no Shopping Total... Que foi um sucesso, inclusive, né? Exatamente. Então, é essa a ideia, é você testar... imagine, você testar as Harley Davidson, você vê a ciclística de diversas Harley Davidson e você sentir a que mais combina com o seu estilo. Que fantástico. Bacana. Eu queria falar também do poder da Harley, porque aqui o dono do nosso estúdio, Atitude Vídeo, é o Luciano, e ele é harleiro. E ele é o primeiro programa que ele assiste de dentro do estúdio, porque a gente tem uma ilhazinha de edição, ele fica lá escondidinho, então ele tá vendo lá o programa para te ver o poder da marca, muito legal mesmo. Um abraço pro Luciano aí, tamo junto. Aproveitando, Fabiano, a gente fala muito da marca, obviamente e tal, mas envolve uma questão de empresa, né? Por trás disso tudo existe uma empresa que ela precisa ter uma estrutura, ela precisa se pagar. Como que funciona a gestão disso tudo? Ter um público tão assíduo, um público que gosta,
que quer estar presente dentro da concessionária, muitas vezes, como tu falou, vai lá para pegar um bonezinho, uma camiseta e tal, ainda não tem condições, e tu tem que tratar todos de uma mesma maneira e criar vários modelos de negócios, né? Porque são vários estilos dentro de uma só concessionária. É desafiador, entendeu? Mas assim, por exemplo, pra vocês terem ideia, a Aninha é uma motociclista que andava com a gente numa CG Davidson. Hoje ela CG tem uma Davidson. Harley Davidson, entendeu? Ela tem 21 anos e ela nos ajudou muito no evento do Shopping Total. Então, ela que estava pegando os termos de responsabilidade para você fazer o test ride. Então, o que acontece? Os nossos clientes acabam virando amigos. Então, se cria um conceito de comunidade. Então, as pessoas vibram e gostam do negócio, entendeu? Então, isso facilita um pouco o nosso trabalho. É claro que também, às vezes, tem interferência e você tem que saber dosar a questão empresarial com a questão, entendeu, de comunidade, né? Sim. Nesse sentido. Inclusive, vocês têm, falando do Espaço ROG, existe uma comunidade hoje inserida dentro da Harley, né? Que seria como se fosse um clube de motos, assim, eu não sei como se chama mesmo. O que acontece? Né? O ROG, assim, às vezes o ROG, que são os proprietários de Harley Davidson, eles são muito bem organizados, entendeu? A cada ano a gente faz uma eleição, quer dizer, cada ano a gente faz eleição, não, eu escolho quem vai ser o director, né? Que ditadura, então. Não, e ele escolhe a equipe para trabalhar com eles. E Sim. assim, é um momento muito mágico, entendeu? Que eles esperam para ver quem vai ser, entendeu? Porque isso vai definir a questão dos passeios. Então, por exemplo, esse ano a gente está com a questão nosso destino, nossas regras, entendeu? Então a gente sempre tem uma filosofia, entendeu, a ser trabalhado durante o ano. E eu gosto muito de coisas diferentes. Então eles sabem disso, que a gente vai sempre inovando e assim, você pilotar com inovação, você pilotar com coisas diferentes, marca. Então, por exemplo, eu falei com vocês aqui no bastidor sobre o Carlos Barbosa, da questão das 100 motos, que a gente chegou lá. Então, a gente chegou e foi muito bonito, porque imagine a própria polícia local, ela é a polícia municipal, né, que tem lá, foi nos acompanhando. Então, a gente entrou no percurso escoltado por eles. E o pessoal do clube, que você falou, que é um clube chamado Banidos do Inferno, que é o que organiza esse evento, ele disse, não, a gente gostaria que o ROG viesse e passasse a noite aqui, fizesse um bate-fica, que é um dos conceitos. A gente tem um bate-volta, você vai e volta no mesmo dia, e tem um bate-fica. E aí eu tive que realmente, eu disse, não, nós vamos fazer. Yeah. E assim, nem todo mundo gosta de festa, de rock and roll, de ficar até tarde, são os mais reservados. E a gente fechou um hotel lá, o Esqui, do lado, que é acho que é Garibaldi. Sei que fica 5, 10 minutos da festa. Então fomos todos de moto, entendeu? Aí a gente poderia, ficamos pernoite lá, e foi uma das, para esse grupo, né, da Carlos Barbosa, foi a primeira vez que ficaram. E foi bem mágico, foi bem legal, o clima alto astral, eles adoraram. E depois a gente voltou e fomos no Stone Hall, no domingo. Entendeu? Assim, quem não conhece, eu recomendo. Tem lá a história do Elvis Presley, mas é um lugar bem diferente, que tem várias atrações. E a gente passou lá e nosso almoço de volta foi lá. E isso marcou bastante. As experiências, né? As experiências, é isso que faz. Então você... O que conta. Cara, que legal. E falando em experiência, assim, também, eu acompanhei um pouco pelas redes sociais que agora no período das enchentes, os harleiros ali se uniram também para cooperar, né, nessa frente. Como é que foi essa ação? A gente, inclusive, como grupo IESA, a gente sofreu muito, né? Acho que foi um dos grupos mais afetados do Rio Grande do Sul. E engraçado que, apesar da Azenha, lá na nossa sede, a gente não ter sido afetado, várias vezes eu tive que subir moto, tirar a moto do lugar, pegar as roupas, subir tudo para o segundo piso, com receio de que acontecesse.
Então a gente ficava naquela loucura. E eu ajudei bastante na questão da mobilização. E eu sentia, junto com o ROG, que a gente precisava fazer alguma coisa. E aí a gente ia fazer um café, entendeu? A ideia era fazer um café solidário. E aí foi ganhando corpo isso. E acabou virando uma caravana solidária. E aí, como eu falei, eu chamei o Rafa, que é um cara que ele tem um grupo de motos, mas qualquer moto, entendeu? E eu convoquei ele para a gente fazer uma ação, entendeu? Fazer a caravana. E o objetivo dessa caravana era reunir o maior número possível de motociclistas, independente da marca, trazer lá na IES Harley Davidson para a gente fazer uma doação. E aí um amigo nosso, que é raleiro também, o Fabiano Boxer, já estava muito ativo, ele tinha uma arena da inclusão lá, e ele estava recebendo do Brasil todo os mantimentos, né, para ajudar o pessoal. E nós conseguimos, com essa ação, junto, mobilizando todo mundo, entregar 3,6 toneladas. Que legal, cara. Inclusive, legal. isso foi reconhecido pelo 5ADIV e a FENABRAVE, né? E aí, realmente, isso marcou também até minha trajetória pessoal, porque é uma coisa social que a gente fica muito feliz de ajudar o próximo, né? Uma coisa que... E num momento tão conturbado do estado também, né? Porque a enchente, diferente da pandemia, né? A pandemia também foi um caos, né? Foi muito triste, mas a enchente foi algo que pegou todo mundo muito desprevenido, né? O Rio Grande do Sul não estava preparado e as pessoas... A gente sempre consegue ver os dois lados, né? Infelizmente tem o lado ruim do ser humano, que a gente acaba vendo nessas situações, mas eu acho que na questão da enchente a gente viu muito o lado ser humano nessa questão de ajudar o próximo e tal. E a Harley, justamente, né, por ter todos esses contatos, ter esse público tão assíduo, foi de grande valia aí para a gente conseguir superar essa etapa. Eu vou dizer, eu vou adicionar mais uma coisa, acho que também a questão do povo gaúcho. Eu acho que a questão do gaúcho, da recuperação, da questão de ser guerreiro, entendeu? Isso foi uma demonstração de muita força, porque realmente a recuperação não foi fácil. E a gente, graças a Deus, nos reerguemos, né? Exatamente. Graças a Deus. Fabiano, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta assim, voltando agora mais para a parte de negócios mesmo, né? Hoje, como é que funciona a tua estrutura dentro da Harley para a parte de pós-vendas? Enfim, é uma moto que ela já está meio que enraizada. Se eu tenho uma Harley, eu não vou levar em qualquer pessoa, eu vou levar na oficina especializada. Como que é essa preparação? Vocês têm média de quantas passagens lá? Assim, a gente hoje trabalha com equipe de dois técnicos, né? Entendeu? Na Harley Davidson também é uma coisa diferente, porque do técnico lá até o diretor que sou eu, entendeu? Todo mês a gente recebe uma grade que a gente precisa fazer de treinamentos. Então, assim, a atualização é constante. Então, tem esses dois técnicos, tem o Caio que supervisiona lá eles, tem a guria da oficina, que é a Karina, que também trabalha com a gente, e tem a parte de acessórios de boutique, entendeu? Então, assim, hoje, essa questão de atualização, você sempre está sendo atualizado, e principalmente agora, como eu comentei com vocês, a moto, que ela sempre foi muito forte, agora recebeu uma carga de tecnologia muito grande, entendeu? Então, hoje, a questão de modo de pilotagem, tinha modo chuva apenas na Harley Davidson, e com a Panamérica começou a ter os modos de pilotagem mais avançados. Agora, uma Softail já tem 3 modos de pilotagem. Então, realmente assim, você precisa estar atualizado para mexer no Harley Davidson. Então, eu até brinco, né? Disse, você tem que levar lá para o Milwaukee enxergar que sua moto existe. E isso só é feito através de uma concessionária Harley Davidson. Sim, autorizada. Aproveitando para te perguntar também, eu vou lançar uma polêmica aqui, tá? Os harleiros não vão gostar muito, mas eu vou lançar uma polêmica. A gente está passando por uma etapa que não está nem passando, já está presente aqui na parte de carros dos eletrificados, que são os elétricos, né? Isso também, de certa forma, ele movimenta a cultura de quem gosta de um carro mais agressivo, também de uma moto mais agressiva. Há possibilidade da Harley lançar uma moto elétrica? A Harley ainda já tem uma linha chamada LimeWire, que são motos elétricas dos Estados Unidos. Nós não trouxemos para o Brasil porque o mercado brasileiro não comporta ainda. Mas eu estava lendo sobre as motos elétricas
de forma geral, houve um crescimento interessante nesse primeiro semestre com relação ao semestre anterior, o mesmo período do ano anterior. Então, é uma realidade. Não tem. Agora, o que acontece? Você que é raleiro, você gosta de um barulho, né? Entendeu? E a parte elétrica, você vai ter que botar Vai ter que botar um fazer sonzinho ali, né? sonorizador. Vai ter que botar uma musiquinha a tocar ali. O bom é que a tecnologia já avançou o suficiente para botar um som de Harley ali também, né? Com certeza. Exatamente. Show de bola. Fabiano, justamente falando sobre isso também, essa nova geração que ela chega, ela se preocupa tanto com o meio ambiente, né? Que é justamente, eu acho que vai ser questão de tempo aí da gente trazer essas motos para o Brasil, porque ele também gosta daquele espírito que passa de pai para filho, né? Aquele cara que está lá na garagem, que foi como aconteceu contigo, tua trajetória toda foi assim. Hoje vocês têm alguma preparação mirim, digamos assim, porque vocês são muito bem estruturados. Eu te questiono isso até para a gente poder trazer para o nosso dia a dia. Alguma preparação, algum cultivo que vocês fazem, de pai para filho? Tem alguns eventos para crianças em específico lá dentro da Harley? O ideal, assim, é até abrir o convite para vocês e para todos que estão nos assistindo aqui para ir visitar. O ambiente da Harley Davidson é um ambiente muito familiar. Então, muitos meninos têm umas motinhas pequenas lá que eles sobem sozinhos, os bebês, e começam a embalar lá ao estilo rock and roll, ao estilo Harley Davidson, entendeu? Então, assim, a própria família, é o conceito de família. A gente trabalha muito isso lá, quer dizer, não trabalha não, é o estilo de vida. Então, você vai ver um ambiente muito familiar, muitas famílias, pais, mães, avós, entendeu? Irmãos. E a irmandade é muito forte na Harley Davidson. Acho que Quem isso sabe a gente marca um projeto piloto na Harley lá, né? Se Vai houver gravar um uma convite, grande, vai né? ser uma honra. Vai ser uma honra. estão convidados. E tem, desculpa Não, te cortar, deve. mas fiquei curioso aí, porque tem, como por ser um ambiente familiar, tem muita mulher também andando de Harley? Sim. Um desses domingos, né? Acho que foi o segundo domingo de julho, porque eles fazem muito treinamento. Eles chegam domingo e aí foram 7 pilotas fazer treinamento, entendeu? Aí você faz treinamento de slalom, treinamento de baixa, entendeu? Então a quantidade de mulheres pilotando está aumentando. O empoderamento feminino, né, de forma geral, e são motos pesadas. Então imagine, tem mulheres que pilotam ultras, que são motos de 450 quilos. Então realmente acontece muito. Eu falei da Aninha aqui, que é uma guria, entendeu? Que pilota uma Harley Davidson. E bem, melhor do que muito mais manja ainda. Consegue tirar o peso da moto, né? Que eu acho que deve ser a maior dificuldade para elas, né? Fabiano, voltando um pouquinho para a parte de gestão aí, o que tu notou que foi a mudança de comportamento aí do Fabiano para sair dessa parte mais voltada de engenharia e se tornar um líder hoje, uma referência aí dentro do mercado? Na verdade foi acontecendo, acaba que você, as experiências, assim, o mercado no Brasil, para a parte tecnológica, ele não é muito desenvolvido. Então muitos engenheiros acabam virando administradores, entendeu? Isso é fato. E imagine que, assim, eu até participei do projeto Amazon da Ford, entendeu? Participei também do SESV, atuei mais na engenharia, mas acabou que a questão da liderança das equipes fez com que eu fosse para esse lado, né? E aí, claro, quando você, diante das dificuldades, você acaba se aprimorando. Então, aí eu fiz MBA em administração, fiz MBA em marketing, entendeu? Em liderança, gestão 3.0. Então, a questão de estar sempre procurando crescer, procurando entender, entendeu? E isso eu aprendi na faculdade de engenharia. Por incrível que pareça, um professor que era um carrasco, ele virou para a gente, quando a gente estava formando, ele disse: vocês, senhores, acabaram de saber que vocês agora aprenderam a aprender. E isso eu levo à minha vida. Pô, que legal, né? Que fantástico mesmo, porque de fato é isso que acontece dia a dia, né? Fabiano, a gente está chegando ao final, passa muito rápido essas entrevistas aí, 50 minutinhos é muito rápido, e a gente tem algumas perguntas que a gente costuma fazer no final. A primeira delas é: qual o recado que
tu deixa para essa nova geração aí? Quem tá chegando agora, principalmente para quem gosta de Harley, né? E quer ingressar no mundo de concessionárias, quer trabalhar lá com o Fabiano, qual é o conselho aí que tu daria? Acreditar no seu potencial, acho que é a principal coisa, estudar bastante, entendeu? Aprender sempre a buscar coisas novas, a inovações, entendeu? Nunca desistir dos sonhos, acho que a questão da Harley Davidson é muito isso, né? O sonho. Então é ir em busca, lutar bastante, entendeu? Perseverar, porque você vai adiante e vai conseguir. Show de bola. A segunda pergunta que a gente tem, quer fazer, Jeff? Essa A parte do- geralmente é eu, o Gustavo. Pode ser. fazer. Gostei dessa ideia. Gostou dessa ideia? A segunda é quem tu gostaria de ver nessa cadeira aí numa próxima oportunidade de entrevista. De bate-pronto, fica pensando um pouquinho que eu vou fazer um agradecimento especial aqui para a gente poder encerrar. Pessoal, lembrando que esse programa foi apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Sigam eles no Instagram, @atitudevideo, e sigam também o nosso parceiro Brazo. A Brazo, juntamente com a Mobato, a Mobato é uma empresa de tecnologia que fornece tecnologia para as concessionárias para conseguir fazer um atendimento melhor, mais qualificado para o seu cliente, desde o seu checklist até o encerramento das ordens de serviço. Tudo é feito através da Mobato. E também a Brazo é o seu produto certo para você manter tudo em dia no seu veículo, seu produto químico lá, para deixar o seu carro em dia. Tá? Sigam nós também, @Projeto Piloto BR, sigam no Instagram, sigam no TikTok e se inscrevam, na verdade, no YouTube. A gente está tendo um número bacana no Instagram, mas a gente precisa também que você se inscreva lá no YouTube para poder gerar um engajamento lá para nós, para poder dar um joinha e dizer, vocês estão no caminho certo, é isso mesmo, o Projeto Piloto tem futuro, tá bom? Devolvo a palavra para o Fabiano, porque eu estou curioso aí para saber quem é. Aparecem várias pessoas, né? São pessoas importantes que acabam na sua vida influenciando. E eu vou dizer aqui duas pessoas que realmente eu gosto bastante, que seria bem legal, que é a questão do Ari Campanhol, entendeu? Que é nosso diretor lá de várias marcas, entendeu? E outro é o professor, que é o Kleber Fontana, que é diretor das marcas Prêmios também, que é meu colega, e realmente seria bem interessante vê-los aqui. Ah, que legal, que fenomenal. A gente ganhou mais 5 minutinhos, tá, Fabiano? A gente ganhou mais 5 minutinhos da produção. O Bruno levantou lá, Lucas, tem mais 5, toca a ficha aí. Tu quer contar ou compartilhar uma história legal que vocês tiveram na Harley, de alguma expedição bacana que vocês fizeram? A gente foi agora para o Uruguai, entendeu? Quer dizer, agora não, fomos em junho, né? Porque agora, assim, a experiência. E assim, imagine só que a gente saiu às 5 da manhã, daqui de Porto Alegre. Foram 39 motos e 7 carros para lá. E saímos sobre chuva. E quando eu estava saindo, inclusive, por incrível que pareça, saindo aqui de Canoas, a primeira, estava agitando ainda agitando ainda a moto, né, fazendo as configurações do som e tal, e estava chovendo. E aí eu já estava no modo chuva, e se eu não tivesse no modo chuva, a moto segurou, eu teria caído. Então, como é importante o recurso tecnológico, entendeu? E imagine, você viajar 14 horas, né? Então, foram 3 grupos de 15 motos. O meu era o menorzinho, tinha 12. E você passa por várias, entendeu? Chegou na parte lá da imigração, aquela fila gigante, entendeu? Por incrível que pareça, como era um feriadão, a gente passou na fila e cada um passando com seus companheiros, com filhos. E aquela turma toda, assim, aquele envolvimento. E quando a gente chegou no Uruguai, estava 3 graus. Meu Deus do céu. Só que 3 graus estava marcando, só que a sensação térmica numa moto, a velocidade de 80, 100, e com neblina, entendeu? Você pode imaginar. Para quem saiu da Bahia é uma maravilha, né, Eu pensei nisso, né? Como é que um baiano pilota aí nesse frio? Então, assim, aí eu fui até, e já estava sentindo cãibra lá no final, mas a gente chegou bem, entendeu? E chegamos em Montevidéu. E aí, claro, aquela questão de todo mundo chegar bem, entendeu? Sem nenhuma complicação. Traz, assim, aquele cansaço, mas aquele cansaço que poxa, que coisa boa.
E lá a gente fez uma viagem também para a Colônia de Sacramento, entendeu? A gente não parou, a gente... Não foi só cheguei lá, também. Chegou. Aí 2 dias depois a gente foi na Colônia de Sacramento, que é muito legal. E aí Colônia de Sacramento, o pessoal tava contando a história, né? Eu não sei se você sabe, tem uma história que a questão a Colônia de Sacramento era um lugar que os portugueses e espanhóis viviam brigando, né? Tomavam de um lado, tomavam de outro. E foi ali nessa briga de espanhóis e portugueses que definiram, ó, Uruguai, Argentina fica com os espanhóis e o Brasil, entendeu, fica com os portugueses. Entendeu? Então tem essa história que aconteceu lá e além disso as paisagens belíssimas. Apesar de fez um dia de sol apesar do frio, né? Fez um dia de sol muito bonito e você vê as motos passando por aquelas estradas assim, é fenomenal. E o espírito da Harley mesmo, né? O pessoal, as motos enfileiradas, é bonito de ver, O né? ronco, né, que chama a atenção, né? E não é só isso, a gente tem andar de Harley Davidson, a gente tem uma sequência que a gente tem uma formação, que ela é uma formação que nos ajuda com relação à segurança, né? Então a gente mantém a formação, assim, se fala 51 e 52, porque se você conta 51 e 52, as motos têm que estar, entendeu? Distantes, 51 e 52, em 2 fileiras separadas. Que legal, Porque se você tiver qualquer problema na frente, você tem tempo, entendeu? E outra coisa também, são motos grandes, né, normalmente, então quando você anda nessa formação, ela parece um carro. Então, para um carro, ele vai pensar muito bem. Se você anda em fila única, entendeu? Você tem a questão de poder ser invadido. Então, tem toda essa preocupação com segurança, e que é muito interessante. Isso tudo se aprende nos treinamentos lá também. Se aprende nos treinamentos. Que legal. Não, e é bem as cenas de filme que a gente vê da Harley, né? Os carrinhos ali, as motos atrás, bem legal. Só tem mais um tempinho ainda? É uma pergunta rápida. Quem quiser acompanhar e ver essas aventuras, assim, tem algum lugar onde consiga seguir no Instagram? A gente, além do grupo de WhatsApp que a gente tem, que é o grupo que a gente faz, a gente tem na IESA Harley Davidson, @IESA Harley Davidson, que é o nosso Instagram. Tem o do ROG também, entendeu? Que você pode, a gente está sempre divulgando as nossas viagens, entendeu? Os nossos passeios, os nossos encontros. E realmente é muita paisagem bonita. Que fenomenal. Você viajar sobre a ótica de uma Harley Davidson é incrível. É diferente, né? Não, e tu vê que chama muito atenção, porque eu vou pontuar novamente do Luciano, dono da Atitude, tu foi falando e ele já foi digitando no celular ali, procurando. Já seguindo. Pessoal, a gente agradece, espero que vocês tenham gostado. Fabiano, que honra te receber aqui, obrigado por ter compartilhado um pouquinho sobre esse mundo da Harley aí, que para nós é novo, né? A gente não conhece tanto, a gente não está muito envolvido no mundo sobre rodas, mas esse é um programa que a gente quer abranger o máximo de informações possíveis e também trazer o público aí. Se vocês tiverem perguntas, inclusive, Fabiano, porque a gente vai ter que ter um segundo encontro, né, Fabiano? Esse aqui foi pouco, né? Então a gente mandem perguntas para nós, inclusive não só do tema Harley Davidson, né? Mandem também mandem feedbacks para nós aí, o que vocês querem, o que vocês gostariam, quem vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui. É isso, né, Gustavão, Jeff? É isso aí. Fechou? Mais uma vez, Fabiano, obrigado, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Os pneus giram, faíscas explodem. No jogo do poder ninguém se